Bom, para lembrar só, esse evento continua na quinta-feira com o José Castelo, o biógrafo de Vinícius. Vem de Curitiba para cá para dar uma aula sobre a vida de um poeta que realmente viveu a poesia em todos os níveis. Agora, Bruno Tolentino. Ele, aliás, viveu a poesia em todos os níveis e era muito brincalhão. Então, quando Pablo Neruda publicou a sua biografia, chamada Confieso que Vivi, né? Confesso que Vivi, e o Vinícius, tirou o meu título, eu ia escrever o meu Confesso que Bibi. O Castelo Sanduro vai contar essa e muitas outras, ele era muito engraçado. Meu Deus, roubou meu título. Agora, como é que eu vou chamar? Eu não vou fazer biografia nenhuma. O único título possível era esse, Confesso que Bibi. Bem, em todo caso, tomamos um porre aqui com essa Ariana mulher, né? Eu que não bebi nada, só um cafezinho aqui, estou assim, estonteado. Aliás, é interessante começar por aí, né? Quer dizer, começar pelo fim. Esse é o segundo, creio, o livro de Vinícius. É o livro inteiro isso, hein? Quer dizer, O Caminho para a Distância, depois tinha um outro... O Caminho para a Distância, Ariana mulher, depois tinha mais um, não é? Aqueles todos que ele escreveu entre 20 anos, assim, 19. As elegidas, 5 elegidas. Não, mas aí ele já tinha acordado. Aí ele já estava preparando a biografia dele. Já tinha começado a cair na real. Mas, porque Ariana aqui, Ariana colar. Deixa eu fazer uma rápida explicação aqui. É muito bom, né? Porque, evidentemente, um bom poeta não consegue fazer uma coisa só chata. É chata, sim, mas não é só chata. É muito bem escrita, aquela coisa toda. É muito bem, enfim, agenciada. Mas para quê, né? Quer dizer, francamente, o Jorge Lima fazia melhor esse negócio. O Jorge Lima fazia melhor isso, né? Estamos em plenos anos 30. O Vinícius, agora, no domingo, faria 90 anos. Portanto, nessa época ele fazia, 20 anos, 21 anos. Foi nessa época que ele publicou esses poemas, né? Escreveu e publicou. Sobre a influência de Jackson de Figueiredo, de um certo modo, e sobretudo como é que é a tragédia burguesa? Vamos chamar mesmo nome? O autor da tragédia burguesa, Otávio de Faria. Otávio de Faria. E era essa época assim, de uma maciça importação francesa. Isso aí é tudo muito França, sabe? Aquele negócio assim daquela poesia caudalosa, idealista, né? Literária que se fazia na França e se importava por tudo quanto era lado nos países latinos. Na Espanha não, que o espanhol não compra produto francês. Mas e vinha para aqui, Portugal, Brasil, esse negócio. Esse não é um dos aspectos mais simpáticos da influência francesa no Brasil, que teve outros. Mas nessa época, esse tipo de coisa que Claudel, Péguy, quem mais? Deixa eu pensar. Claudel, Péguy, o próprio São João Pesce, outras pessoas faziam muito bem, chegava aqui de uma maneira meio aguada, assim. Aí o que o Vinícius está fazendo aí é muito parecido com o que o Augusto Frederico Schmidt também fazia, né? Canto do Brasileiro, Canto Fonte, Pássaro Cego, Orfeu não sei quanto. Eram uns negócios assim, que nunca mais acabavam, esses versetos bíblicos, etc. Que, francamente, aquilo era um negócio assim sufocante. E, de resto, quando não acertava em cheio, né, com um verso ou outro, né? E quando acertava em cheio, pronto, imediatamente começava a esvaziar já no segundo verso, né? Por exemplo, tem um verso famoso do Augusto Frederico Schmidt: tudo é inexistente, disseram os príncipes deitados na areia. Bom, isso cria um certo clima, né? Você fica, que príncipes são esses, né? Mas é os inocentes do Leblon, do Carlos Drummond de Andrade, né? Os inocentes do Leblon, muito inocentes, passavam óleo nas costas, etc. Quer dizer, na verdade, fica um negócio assim meio, sabe-se lá onde é que isso se passa, se é que isso existe. Entende? Esse tipo de poesia esteve muito em voga naquele princípio dos anos 30. Sobretudo, o grande poeta disso, o grande mestre disso era Augusto Frederico Schmidt. O Vinícius se deixou assim, influenciar por isso, era muito garoto, né? E fazia esse tipo de poesia assim, muito tedioso, convenhamos. Não é ruim não se pode dizer que seja, né? Ele consegue um efeito retórico, uma coisa assim. Mas que Ariana é essa? E que logo Ariana, a terra das mulatas, ora bola. Ele ia fazer muito...
ele ia fazer muita penitência disso, né? Assim, que realmente Ariana, ora Ariana. E logo nessa época que a raça ariana era o slogan do Hitler, né? Quer dizer, o negócio estava todo errado. Realmente, por aí a gente não ia a lugar nenhum, né? Em 1936, o Gilberto Freire publica a obra-prima dele, A Casa Grande Senzala, em que ele bota abaixo o mito, né, da inferioridade das raças miscigenadas, do preto, etc., e adota o critério cultural, para dizer que há uma cultura que se faz através da miscigenação, com o clima ou não, etc., e que esses é que são os valores que interessam, enfim, ele destrói uma série de mitos muito sérios com isso. Agora, antes de chegar a isso, até 1936, que foi o grande choque que o Brasil levou, ainda havia esse negócio. Imagina uma pessoa, um rapaz da Gávea, aí, escrevendo sobre Ariana. Disse, mas onde é que mora essa moça? Que criatura é essa? Né? Agora, o Jorge Lima já faz isso muito melhor. Eu estou fazendo aqui, tentando fazer uma espécie de defesa do indefensável, porque isso aí é tudo uma bobagem, né? Quer dizer, porque isso tudo vai ser esquisito. Mas como é a história, é o momento da nossa poesia, da nossa sensibilidade, né, que vai depois ser redimido e colocado nos pingos, nos is, todo direitinho, antes de mais nada por ele mesmo, né? Bom, de maneira que é preciso levar em conta que isso também não é totalmente um delírio, uma bobagem. Pelo menos é bem escrito, porque é bem escrito, porque tanto o Schmidt como esse moço, o Vinícius, eram cariocas. E carioca, francamente, quando se mete a fazer as coisas realmente, ou faz o seu sambinha direitinho, ou faz aí os seus versetos bíblicos, mas de qualquer maneira os faz bem, com ouvido, com um certo charme, né? Não é, e com a essência do espírito da língua. O Vinícius estava muito longe ainda de bater no nervo vivo da língua nesse momento. Muito longe em termos estilísticos, porque ele estava na véspera de tropeçar e vir fazer a grande poesia dele, né? Que começa quase que em seguida. Porque em 1935, olha, eu creio que isso é de 1933, 34, e ainda tem um terceiro não sei o quê, né? Que seria publicado em 35. Mas já a essas alturas ele estava fazendo novos poemas, né? Ele já estava preparando aquilo que em 1938 vai estar pronto como poemas, sonetos e baladas. É um novo livro. Bom, nós vamos passar logo direto para isso, porque aí é tal história. Não sem antes fazer mais colocar isso mais em contexto. Em 1934, Jorge de Lima e Murilo Mendes juntos publicam um livro chamado Tempo e Eternidade, um pouco nesse tom assim idealista, muito alto, mas não tem nada de amoroso. Ao contrário disso, restauremos a poesia em Cristo. É uma coisa assim meio, enfim, de intenção religiosa. Um bom livro, sobretudo a parte de Murilo, mas é muito bom, sim, e escrito nesse modo assim, muito francês o negócio ainda. A coisa ainda está muito, ainda é um produto de importação evidente, já transformado por dois poetas maduros, porque tanto Jorge Lima quanto Jorge Lima é de 95, portanto tinha 18 anos mais do que o Murilo, né? Essas alturas ele já era um homem de 39 anos quando ele publica esse livro. E Murilo era de 1902, portanto tinha 32 anos. Então, não era obra de juventude. Em seguida eles publicam logo adiante, em 37, um livro chamado, não, aí já é Jorge Lima, Túnica em Consúltio. Esse é um livro espetacular, realmente é muito bonito. E logo em seguida escreve, não publica, porque isso será publicado numa edição bilíngue em Buenos Aires, Miracelli, Aparecimento de Miracelli, é um poema extraordinário. Assim como se fosse essa Ariana mulher, mas aí é que a gente vai ver o que é um negócio, o verseto bíblico usado de maneira realmente impressionante, poética realmente, surpreendente, chocante quase. É um negócio que tem uma força poética tal que nenhuma dessas coisas tinham. E ele dá um banho no Schmidt e na turma toda que fazia isto à la francesa. Ali já não tem mais nada de francês. Você tem uma referência, assim, que os franceses também faziam isso, mas assim eles ainda não tinham feito tão bom, não. Esse poema, infelizmente, será escrito nessa época, ainda no final dos anos 30, mas só vai ser publicado em 1950, 3 anos antes da morte de Jorge. Bom, então, ainda existe nos anos 30 sobretudo no princípio dos anos 30,
esse culto do verso livre, que é o que vocês ouviram aí. Né? A gente vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Bom, e ver como é que a coisa sai. Acontece que o Eliot, o T.S. Eliot, o maior poeta do século realmente, pelo menos em inglês, e que diz, já havia dito, não há verso livre o bastante para quem quer fazer bem o seu trabalho. Quer dizer, se você vai escrever livre, você pode livre de certas métricas, de certas imposições métricas, etc. Mas livre não é, porque se sair assim como suor, entende? Não vai ter interesse nenhum. Você vai ter que construir esse verso livre de qualquer modo. Em outras palavras, verso livre mesmo não existe. Ele é guiado pelo ritmo, tem alguma coisa aí que precisa prevalecer, e essa liberdade também é relativa, como todas elas, em matéria de arte. Bem, agora, voltamos ao Vinícius, porque isso é interessante. Dito isto, o Vinícius não está tão longe assim, não está fazendo uma coisa tão absurda quando ele está escrevendo esse tipo de coisa. Mas esse tipo de coisa não tinha futuro. Eu lhe dei agora alguns exemplos, sobretudo de Jorge Lima, e que vão conseguir fazer isso muito bem. Mas esses são poetas, inclusive Jorge Lima, poetas destinados a criar o melhor verso formal do Brasil. Quer dizer, o Jorge Lima é o grande inventor do soneto, reinventor do soneto em língua portuguesa. Não há nada como os sonetos que ele publicou em 1949, aquela coisa extraordinária, aquele tipo de poesia gongórica e visionária. Foi um choque tão grande que realmente ninguém nunca conseguiu imitar. Aquilo é um negócio que só ele fez e ninguém consegue fazer outra vez, porque senão fica igualzinho ao Jorge Lima. É uma coisa assim. De tal maneira que ele é original e importante. E ele fez também o verso livre, mas Jorge Lima é um dos grandes poetas que nós tivemos, de maneira que tudo que ele fez, de um certo modo, ele acertou em cheio, com grande originalidade. Bom, o Vinícius é um caso muito diferente. O Vinícius, eu diria que, eu não sei se eu colocaria o Vinícius entre os 5 grandes poetas maiores que nós tivemos no modernismo, quer dizer, os 5 maiores poetas, são poetas maiores, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Jorge Lima e João Cabral de Melo Neto. Esses eu tenho certeza que são poetas maiores e que você pode ter aí. A essas alturas nós já estamos com essa segurança. Eu não sei se eu colocaria o Vinícius e o Murilo Mendes nos mesmos termos. Agora, eu devo dizer que eu prefiro o Vinícius a praticamente eles todos. O que não é uma questão de grandeza, é uma questão de natureza da poesia que ele fez. E eu já vou explicar isso mais adiante. Então, no caso, eu não acredito que haja poeta mais carioca do que o Vinícius de Moraes. Dona Cecília também era carioca, Cecília Meirelles também era carioca, e o outro terceiro carioca, grande carioca que havia, era um mulatinho ali do Morro do Livramento, chamado Joaquim Maria Machado de Assis. Eu acho que com um trio desse, né, francamente, a gente pode dispensar bem, qualquer outra preocupação. Eu acho que o Rio de Janeiro só deu 3 gigantezinhos, pequenininhos assim, né? Quer dizer, mas é um negócio... E o que eles têm em comum? Eles têm como uma coisa muito peculiar, que você verá até mesmo nos escritores cariocas, de menos porte, enfim, de menos talento, assim, digamos, de menos gênio. Porque esses 3 são homens de gênio, né? É um modo de dizer, uma musicalidade, uma naturalidade da fala, que não está presente aí na área da mulher. Claro que não está. Quer dizer, carioca não é assim. Isso não existe. Isso não existe. Quer dizer, o verso livre de Dona Cecília, por exemplo, de Mar Absoluto, ou dos 12 Noturnos da Holanda, é o melhor verso livre que nós temos em português. É o mais inventivo deles todos. Né? Quer dizer, não é que o Drummond não tenha feito isso magnificamente, mas a Dona Cecília fez de tal maneira que você, às vezes, nem percebe que aquilo é verso livre. Ela sempre fez isso. Agora, porque está aí embutido a raiz de tudo isso, a seiva que corre por dentro desse verso carioca, é a musicalidade natural, a musicalidade do assovio. O Fernando Sabino, que era muito companheiro desse pessoal todo, companheiro mesmo, o Sabino era só 10 anos mais moço do que ele, faz 80 anos esse ano, né?
Ele é de 23, Sabino. O Sabino contava uma história engraçada. Ele dizia, pois é, sabe, quando a gente... lá tinha que, aquelas ladeiras de Belo Horizonte, onde ele morava, tinha que ir comprar não sei o que no armazém, ou ia ali. Era uma chatice, a gente lá ia, né? Então a gente tinha que fazer? Procurava assim, fazer corrida, porque chegava primeiro, aí depois tinha que subir aquela ladeira outra vez. Enfim, era um saco. Quando a gente veio aqui no Rio, então quando mudamos para o Rio, e nos mandavam comprar alguma coisa, né? Vai comprar isso assim, assim, na esquina. E a gente já saiu com aquele sentimento assim de que, meu Deus do céu, ela vai aqui subir, descer lá. Só que no Rio de Chaladeira, graças a Deus, era muito raro, né? Então, ele assim, mas é longe para compensação, né? Eu vou de assovio. Ele ia no assovio e voltava no assovio. Dava a impressão que não tinha levado tempo nenhum, né? O negócio assim do ir no assovio. E essa brincadeira dele, que é um fato mesmo, dizer que os garotos faziam isso, eu vou de assovio. Eu vou no assovio e volto. Pronto. Você ia assoviando lá o negócio, você se distraía, etc., e voltava. Esse clima assim, do assovio que ficou do subconsciente carioca, é que essa coisa assim da ginga, entende? Da ginga carioca. Isso passou para o verso carioca. Isso está na prosa de Machado, está no melhor verso machadiano, e está certamente nos grandes poetas que são Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Bom, parece que eu estou me contradizendo aqui, eu disse que talvez Vinícius não fosse um dos grandes. Não. O que eu quis dizer é o seguinte, talvez haja uma diferença entre o poeta maior e o grande poeta. Graças a Deus, de grandes poetas nós temos algumas dúzias, né? Agora, o poeta maior é uma coisa algo diferente, ele tem uma visão de mundo mais vasta, ele tem uma abrangência maior e ele tem, sobretudo, uma ambição maior. O Vinícius nunca mais vai voltar a esse tipo de ambição aí. Ele nunca mais vai querer fazer poesia cósmica, entendimento do mundo, tradução da essência. Não. Ele vai descer assim para o terra a terra das coisas e dali ele vai imbuir tudo isso de um lirismo absolutamente único. Que se não fosse a técnica excepcional dele, Manuel Bandeira o considerava o melhor verse maker, o melhor versejo, a pessoa que melhor fazia verso, o poeta de melhor técnica da nossa poesia. Ele diz, olha, ele nem Gonçalves Dias. Ele consegue ser mais natural, mais... E olha que Manuel era o rei da técnica, né? Não há nada que Manuel não soubesse fazer. Mas o negócio do Vinícius é que era tão espontâneo, tão natural, e ele conseguia o ritmo tão preciso, a palavra justa, quer dizer, e aquilo parece uma conversa. E isto é a grande novidade, a grande contribuição do gênio carioca para a poesia brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Até mesmo, eu dizia, poetas menos, ou escritores menos dotados, como, por exemplo, Dante Milano. Dante Milano é muito bom poeta. O que ele tem de bom é essa coisa, essa fluidez carioca. Porque ele era um homem meio enfesado e meio profundo, aquela coisa toda. Bom, ele acabou fazendo uma poesia inóspita, um tanto inóspita. E foi morar em Petrópolis, foi para a Serra. Carioca de mau humor. Quer dizer, não deu bem certo o negócio. Quer dizer, é muito bom, claro, porque ele é um dos nossos melhores poetas, mas, enfim, não é aquele tio que não vai ao velório, que aparece no casamento de preto, enfim, aquela coisa. Enfim, alguma coisa ali que não corresponde exatamente ao que se está esperando, né? Já o Vinícius tinha caramelo no bolso, é o velho que chega, entende que brinca com todo mundo, fala com o gato. É o espírito carioca encarnado. Dona Cecília, que era uma deusa olímpica, era uma pessoa que tinha uma comunicação extraordinária, como os cariocas têm. Quer dizer, ela falava com a gente em elevador, onde fosse. Ela não começava a conversa, é claro. Olhavam para ela, assim, chegava, descia aquela Minerva, né? Palas Minerva entrava no elevador, as pessoas ficavam olhando assim, aí ela sorria e abria o jeito para a pessoa dizer, boa tarde, como vai a senhora? Tudo bem? Pronto. A estátua fala. Então, quer dizer, havia isso, esse lado. E na poesia da Dona Cecília também existe isso, entende? Essa facilidade com que ela vem trazer, né? Trazer para perto de nós a realidade transcendente, né? Que ela encarna. Eu já estou encarnando isso, enfim. Está aqui, é a nossa, né?
E o Vinícius quem melhor fez isso? Quer dizer, é difícil você saber se Dona Cecília ou Vinícius de Moraes eram os melhores verse-makers do momento. Quem melhor fazia verso mesmo, obviamente, era o Manuel e Drummond. Eu estou falando dos anos 50, 40, quando eu era garoto. O Drummond era uma coisa impressionante, eles faziam muitíssimo bem aquilo, Manuel. Então era Agora, o próprio Manuel dizia, porque eu convivia muito com os dois, eles iam muito à casa de minha tia Lúcia Miguel Pereira, que era casado com o Otávio Tarquino de Souza, e recebia, tinha um salão aqui, então recebiam esse pessoal todo. Iam muito lá. Manuel, então, que era solteiro, né, que não tinha quem fizesse comida para ele, comia lá todas as terças-feiras, ou talvez fossem quintas. Depois ele mudou para aqui, então, uma época assim. Ele sempre comia na casa de Odílio Costa Filho, de Afonso Arino, todo dia ele almoçava na casa de alguém, né? Pronto. Então, ele estava lá na casa. Bom, mas o Manuel dizia com toda clareza, e o Vinícius não morava mais no Brasil. Ele era diplomata, tinha ido embora para Los Angeles. Então, mas ficou aquela coisa assim, aquele gênio que tinha ido embora. Ele é considerado por todo mundo um gênio. Era um gênio mesmo, era uma coisa que... Enfim, o Vinícius fazia qualquer coisa, e qualquer coisa que ele fizesse, ele fazia bem. Além de ter aquela simpatia toda, né? Era um homem muito simpático, muito agradável, era uma pessoa de um trato, assim, muito fácil, nada cheio de si, pelo contrário, aliás, nisso também bom carioca, né? Quer dizer, não se dava ares, não tinha rei na barriga, não tinha sotaque paulista, nem quando tinha pesadelo. Não havia a menor chance de você pegar o Vinícius tirando uma onda de alguma coisa. Aliás, carioca nenhum. Né? Bom, isso é o auge do mau gosto. Né? Você pode até empulhar, você pode bater carteira do cara. Você, esse rei na barriga, essas coisas. Isso aqui, francamente, aliás, nem pega, né? Nem pega. Você veja, o mais empulhador de todos arranjou um nomezinho assim para ser altura, garotinho, né? Quer dizer, ele pode empulhar, gente, mas o nomezinho dele já é assim, não, é garotinho, tudo bem, né? Quer dizer, sou garotão, não, aí já não voto mais. Bom, então o Vinícius tinha esse ar, esse clima, essa capacidade. Agora, a técnica do Vinícius, assim, parece que eu ia falar da técnica dele, eu devo ter comentado com alguém sobre a extraordinária técnica do Vinícius. É apenas um dos aspectos que se pode dizer disso, né? Quer dizer, você pode estudar a maneira como ele faz e ver como a técnica dele não fica nem um pouquinho atrás da de Manuel, a maneira dele construir os poemas. Eu vou dar uns 2 ou 3 exemplos aqui, para vocês verem do que eu estou falando. Agora, há uma coisa ainda mais importante, que eu quero dizer, chamar a atenção, porque de repente a nossa festa acaba e o essencial não ficou dito. Se bem que eu tenho intenção de voltar depois da manhã, quando o Castelo estiver aqui, para a gente, enfim, completar um pouquinho mais, eu vou telefonar para ele e ver se viemos aqui juntos. Enfim, no caso de sobrar alguma coisa. Afinal, eu convivi com o Vinícius e ele não, né? De maneira que alguma coisa ou outra que a gente pode não estar na biografia dele, pode não estar no plano dele. E de resto a gente pode completar o que eu estiver dizendo aqui, se ele concordar. Mas ele não concordar também. Ele não é carioca por engano. Ou é? Eu acho que ele é, né? Não é carioca? Claro que é, olha que besteira. Ele é um carioca que se esconde aí, que dá uma de britânico, né? Mas ele é carioca sim. Bom, então e outro que poderia muito bem também nos ajudar nisso aqui era Geraldinho Carneiro. Geraldinho tem uma leitura de Vinícius muito... Eu acho que é um dos herdeiros de Vinícius, aliás, de um veio do Vinícius. Bom, agora você sabe o que o Vinícius fez? Eu vou de mais importante, para mim, isso continua sendo até hoje a coisa mais surpreendente e mais séria, né? Séria, quer dizer, ele acabou com a seriedade paulista. Ele deu-lhes assim uma paulada tão bem dada e tão sutil que os nossos vizinhos aqui, nossos primos paulistanos, levaram assim 2 décadas para compreender, né? Quando caíram em si, né? Por quê? Eles haviam decretado aquela gente sem talento, cheia com vários reis na mesma barriga, a turma que nunca tinha dado, jamais tinha dado, um único poeta que prestasse, bom, com exceção do Vicente de Carvalho, que afinal é um bom poeta, etc. Era de Santos, né? Enfim, mas em todo caso, os paulistanos não deram nada, não. Aquela coisa que a gente... Bom, e tinham resolvido fazer a revolução, né?
linguística, não sei o quê, restituir o Brasil, descobrir o Brasil, aquela coisa toda. Imagine paulista descobrindo o Brasil. Deus nos salve disso. Vamos salvar o Brasil. Pronto. Aí, o que eles fazem? Eles me fundam a USP, que naturalmente é a Rive Gauche do Tietê, como vocês sabem, que lá só tem... Né? É uma caricatura francesa das mais infelizes. Né? É tudo desconstruído, né? Um desconstrói aqui, outro desconstrói ali, outro... É tudo porcaria importada. Aquela USP, pelo menos as letras, as ciências ditas humanas, né? Acho que não é nem uma coisa nem outra. E, então, essa polícia começa e faz a tal da Semana de 22, que é tudo que eles leram lá que estava acontecendo na França. Vamos acontecer isso aqui também, porque isso aqui é São Paulo não pode parar. Então faz a tal Semana de Arte Moderna. Ninguém daquela Semana de Arte Moderna, a não ser o Manuel, que por acaso era recifense, carioca, né? Estava lá com o soneto, os poemas dos sapos, né? Debochando dos parnasianos. Bom, a não ser o Manuel, todo mundo sumiu na poeira. Ninguém escreveu nada NADA que prestasse, nem então, nem depois. Foi tudo, em matéria de verso, foi tudo uma bobajada. Né? Quem foi fazer o modernismo mesmo foram o Vinícius, o Drummond, o Murilo, o Manuel, só dá nordestino, só dá mineiro, só dá carioca. Quer ver? O Graciliano Ramos, o Gilberto Freire, enfim, o Joaquim Cardoso, enfim, tudo. E eles ficaram com os dois. Qual é o Andrade da poesia brasileira? É o caso do Monte Andrade. Quais são os Andradoides? O Mário de Andradoide e como é que é o outro lá? O Oswaldo de Andradoide. São Andradoides. Claro que hoje em dia, em matéria de Andradoide, o Schwarzenegger já é até governador. De maneira que... E os carioca, que nunca ligaram muito para a pretensão paulista, se que estão fazendo ou não estão fazendo, eles tinham não estavam nem aí para o problema, daí iam fazer a Revolução de 30 de qualquer maneira, acabar com a hegemonia paulista, aí eles iam fazer a Revolução Constitucionalista do 32, para ver se recuperava o controle do país, sob desculpa de que era para restituir a Constituição. Bem, perderam naturalmente essa revolução também, aí resolveram fundar a USP, com a expressa intenção de colonizar o país culturalmente, já que não podia mandar no país, vamos acabar com a cabeça de todo mundo. Vamos lavar a cabeça, vamos inocular o nonduco paulista na cabeça dos pobres coitados, de maneira que ninguém consiga escrever coisa nenhuma e tenham que nos ler. Bom, mais ou menos esse plano hegemônico paulista passou a ser um plano meramente intelectual, etc. Eles iam agora ler o Brasil e explicar o Brasil para nós. Pois é. Não estou desfazendo da importância de São Paulo. São Paulo, ele sabe fazer dinheiro, costurar o Brasil. Tem uma função de umbigo, onde tudo converge. Né? Mas o umbigo está ligado à tripa, a tripa está ligada à merda e à tensão. Né? E é preciso muito cuidado, porque eles hoje são realmente assim, a força hegemônica. Nós só temos o piscinão de Ramos para eles opor, mas, de qualquer maneira, não vamos cair nesse conto do vigário, não. Agora, o engraçado é que entre as regras da Semana de Arte Paderna, lá deles, eles fizeram o quê? O soneto morreu, o soneto acabou, o soneto é uma coisa do passado. Enfim. E, sobretudo, o alexandrino. O alexandrino acabou, mas o alexandrino é coisa de parnasiano. Sim, porque o odiado Olavo Bilac, carioca por acaso, tinha feito, né? Cujo nome era um alexandrino, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Chega disso. Bom, tá bem, agora é Macunaíma. Bom, de resto, o gênio brasileiro tinha sido totalmente e para todo sempre, né, cristalizado no maior de todos os escritores da América Latina, que era Machado de Assis, o neguinho do Morro do Livramento. Né? Bom, o que é que eles iam fazer com isso? Fabricar o quê? Os crioulos dele nem bailar sabe, imagina, quanto mais escrever. Então, era um problema sério para lá. Então, eles realmente, desde então, a USP foi criada como uma espécie de rempart, que é alguma coisa de muralha de defesa, muralha da China, de defesa contra Machado de Assis e Gilberto Freire. Os dois grandes gênios nacionais. E também, por acaso, Villa-Lobos, que aí o terceiro grande gênio nacional,
e nada de ser paulista. E tudo isso ameaçava a mediocridade voluntária e vocacional do paulista. Então, eles fizeram aquela instituição chamada USP, né? Que era onde todos vão estudar um Brasil alternativo ao gênio de Gilberto Freire, Machado de Assis e Vila Lobos. E conseguiram, enfim, conseguiram fabricar os andradoides, né? Quer dizer, não dá para ler, mas, enfim, dá para vender. Né? Então, é gato por lebre desde então. Agora, e o que é que o Vinícius fez? O Vinícius prestou um serviço assim, absolutamente, que vai merecer uma salva de palmas. Eu vou ler isso para você. E o serviço que o Vinícius prestou, foi absolutamente único. E muito tempo depois, quando eu caí em mim, disse, mas espera aí. Elizabeth Bishop traduziu, era uma poetisa americana que morava aqui no Brasil, por acaso com uma prima de minha avó, Lota Macedo Soares, e a Elizabeth traduziu esse soneto, chama de Soneto da Intimidade, do Vinícius. Campo Belo, de 1937. Ou seja, depois desses anos todos em que estava proibido, só podia fazer verso livre, o soneto estava nem pensar nisso, e nem o Manuel fazia. Manuel, um dos maiores sonetistas da nossa língua, nem ele fazia. Nem o Jorge Lima, um dos maiores sonetistas da língua, que já tinha escrito belos sonetos, e iria transformar o soneto totalmente nos anos 40, nem ele se atrevia a fazer soneto. E, certamente, ninguém se atrevia a fazer alexandrinos. Isso era coisa de museu. Agora tinha que ser a Receita Paulista. Bem, aí o Vinícius, muito quietinho assim, como quem não quer nada, aos 24 anos de idade, nem isso, porque isso foi por volta de maio, e ele faria 24 anos em outubro. Então, ele com 23 e pouco, ele se atreve a fazer um soneto, que não só é um soneto, mas é um soneto em alexandrino. E é um soneto em alexandrino de uma total novidade de forma e de maneira. Porque a grande desculpa paulista é que agora nós temos que falar do dia a dia, do cotidiano, das coisas daqui mesmo, enfim, parar com esse negócio de Ariel Moretti. Tinha toda razão, né? E essas coisas lá, né? Vamos tentar trazer a poesia para cá. O Pound, uns 20 anos antes, tinha dito lá na Inglaterra que o que eles pretendiam fazer era escrever poesia, pelo menos tão bem quanto prosa. O que quer dizer? Que eu possa ler, entender esse negócio aqui, não cair no sono, né? Quer dizer, que enquanto eu estiver lendo poesia ou ouvindo poesia, eu estou ali entendendo, né? Como se alguém estivesse conversando comigo no telefone, quer dizer, com uma certa lucidez e clareza de prosa e a contundência com que nego discute, briga, toca tapas. Né? Eu quero uma poesia que não me faça dormir. Né? Nada de ficar me embalando aqui. Eu quero que ela me toque os nervos. Então, tinham toda a razão. Mas, então, a Receita Paulista, como sempre tudo lá é muito simplificado, porque aquela gente, coitada, os 4 neurônios dele, eles usam assim, 2 de dia, 2 de noite. Então, em matéria de criação, é isso mesmo. Eu estou lá ensinando na USP, eu vejo na PUC, eu vejo aquele pessoal lá. O esforço para eles chegarem a certas conclusões que já foram descobertas uns 20 anos na França. Então, o Vinícius faz um negócio absolutamente sensacional. Eu vou até dramatizar isso aqui. Quer ver? Ops. Isso sai daqui ou não? O soneto da intimidade dele é um soneto muito desaforado, porque ele faz tudo que não pode fazer. Ele usa o decassílabo, ele escreve soneto e ele fala de coisas que eles queriam que falassem, né? Coisas assim simples, coisas assim naturais, coisas do dia a dia. Só que ele vai um pouquinho além, como vocês vão ver no último verso, né? Ele diz assim: nas tardes da fazenda há muito azul demais. Eu saio às vezes, sigo pelo pasto, agora mastigando um capim, o peito nu de fora, no pijama irreal de há 3 anos atrás. Desço o rio no val dos pequenos canais, para ir beber na fonte a água fria e sonora, e se encontro no mato rubro de uma aurora, vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais. Fico ali respirando o cheiro bom do estrume, entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme, e quando por acaso uma mijada ferve, seguida de um olhar, não sem malícia ou verve, nós todos, animais, sem comoção nenhuma,
mijamos em comum numa festa de espuma. Não é isso que eu estava vendo? Agora você vê, 1937, o primeiro soneto desaforado, né? Perfeitamente, mas os americanos ficaram doidos com isso. Quando Robert Lowe teve aqui em 1961, ele não conseguia acreditar, mas fizeram, né? Ele passou a escrever um livro inteirinho chamado Life Studies, baseado no impacto que a poesia brasileira tinha feito nele aqui, sobretudo o Manuel, o Drummond e o Vinícius, que ele ficou impressionantíssimo. Esse pessoal aqui incorporou mesmo o pessoal, o que há de mais, digamos, banal, mas olha, poetizaram tudo. Agora, eu vou, para não fugir muito ao título dessa palestra aqui, que eu não sei quem deu, né, deve ter sido um paulista, esse negócio da técnica. Eu sabia. Mas ele não tem pinta de paulista, não, né? Hã? Ele está dizendo que não, está negando. Depois a gente faz um DNA nele. Veja só, como ele faz paródia do negócio. Ele não parodia só o estilo, digamos, coloquial. Não, ele parodia o estilo, ele mistura o estilo coloquial, ele dá um tom de verso solene, não é? Por exemplo, a névoa como uma montanha andando. Eu não conheço o verso mais idiota na língua portuguesa. Quer dizer, a névoa como uma montanha andando. A névoa como uma montanha andando. Eu tenho a impressão, se você olhar assim e ver que a montanha andou, mas isso em verso fica feio paca, né? Quer dizer, a névoa como uma montanha andando. Tem muita névoa em São Paulo, tem muita montanha, mas daí você me vê com uma névoa como uma montanha andando. E outras coisas assim, bem solenes, aquela coisa assim. Ele usa esse tom aqui, mas olha para quê? Ele diz assim, nas tardes da fazenda há muito azul demais. Eu saio às vezes, sigo pelo pasto, agora, olha o enjambement, né? Ele termina o verbo, agora mastigando um capim, o peito nu de fora, no pijama real de 3 anos atrás. Aqui ele dá um sáfico, no pijama ideal de 3 anos atrás. Pronto, ele deu exatamente a medida solene de um verso para dizer que ele está usando o pijama ideal de 3 anos atrás. Por que esse pijama seria ideal? Tão gostoso usar roupa velha, né? Chegar na fazenda, vou botar aquele pijama naquele dia. Ou sei lá que esse tripulhando fazendo com aquele pijama. Alguma coisa tornava aquele pijama especial, mas especial não cabia aqui. Ideal ficava mais assim, elevado, né? Então ele eleva o pijama à condição de ideal. O pijama ideal de 3 anos atrás. Já começou a debochar, isso já é deboche. Mas o paulista ainda não entendeu. Desço o rio no val dos pequenos canais, aí já faz assim, desço o rio no val dos pequenos canais, lá vamos para o tédio das coisas. Desço o rio no val dos pequenos canais, para ir beber na fonte a água fria e sonora. Esses 2 versos são parnasianos propositadamente. Né? Qualquer poeta parisiano podia ter escrito isso. E se encontro no mato o rubro de uma aurora, de uma amora, vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais. Quer dizer, ele transforma rapidamente uma amora em cusparadas de uma coisa que se parece com sangue. Quer dizer, ele faz um trabalho de metáfora imediato com o negócio aqui e continua debochando. Isso depois de 2 versos parnasianos solenes ou semi-solenes. Lá vai ele cuspir uma amora, mastigar uma amora, sai cuspindo por aí. E aonde? Nos currais. Isso aí não. Imagina, Dona Olívia Penteado deve ter ficado muito chocado. Fico ali respirando o cheiro bom do estrume. É claro que o cheiro bom do estrume é muito bom. Pouco depois, o Drummond vai escrever o poema dele mais tarde. Você viu o efeito que esse negócio aqui teve? O Drummond vai escrever o poema dele assim, caminhos onde a bosta da vaca é o único ornamento. Pois é, mas o Vinícius já nos tinha dito que o cheiro do estrume era bom, né? É claro que é bom. Quem não gosta de cheiro de estrume? Claro, tomo demais na varanda de Dona Dondoca, fica um pouquinho demais, mas no campo é realmente um negócio, né? Bom, faz parte da coisa toda. Fico ali respirando o cheiro bom do estrume entre lá vem ela, entre as vacas e os bois, é claro, os donos da matéria, né? Fico ali respirando o cheiro bom do estrume entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme, compreensivos. Não estão nem aí para isso.
E quando, por acaso, uma mijada ferve, alguém vai dar uma mijadinha? Não, boi não dá uma mijadinha, dá logo uma mijada fervida, né? E quando, por acaso, uma mijada ferve, seguida de um olhar, não sem malícia e verve, que é um verso de uma malícia impressionante, seguida de um olhar, não sem malícia e verve, ele está debochando, ele está fazendo piada carioca com esse negócio aqui. Entende? Nós todos, agora vem o heróico, nós todos, animais, sem comoção nenhuma, mijamos em comum numa festa de espuma. Olha, isso é uma devastação para a estética paulicética. Entende? A estética paulicética que estava vindo lá com todos o que podia e o que não podia fazer, ele fez tudo o que podia e tudo o que não podia. Entende? Precisa falar de coisas deste mundo, então vamos logo falar do estrume, da mijadinha, da vaca, do boi, da cusparada, botar tudo no soneto só. Esse soneto é impecável, ritmicamente, formalmente ele é impecável e ele é um soneto parnasiano. Parnasiano é impecável e ainda por cima, como se não bastasse, ele faz isso em alexandrino, o verso proibido. De maneira que com essa, em 1937, ele derrubou com esse simples soneto a chateação. Quer dizer, acabou com aquela bobajada toda. Eu hesitei, mas quase que eu trouxe para vocês aqui para ler os sonetos, os poemas do Há uma gota de sangue em cada poema, do livro de Mário de Andrade. Os sonetos, vocês realmente, mas isso é maldade demais. Porque primeiro que vocês não iam entender nada. Segundo que é uma chatice horrorosa. Eu teria que mostrar como são ruins. Mas enfim, que vocês iam sentir que são ruins, mas não iam saber por que são ruins. Né? De maneira que eu achei também que isso era covardia demais. É um dos piores poetas brasileiros, Mário de Andrade, coitado, ele escreveu mal em todos os aspectos, piores escritores, mas como poeta é uma piada. É uma piada, uma coisa impressionante. E a USP está vendendo esse gato por lebre desde que morreu, né? Fazendo o possível para vender esse gato por lebre. Já o Oswald de Andrade, para ser Oswald de Andrade, aliás, como ele gostava de ser chamado, não é tão ruim. O Oswald de Andrade é engraçado, tem verve, sabe escrever direito os versos dele, e tem alguns versos bons. O trem corta o Brasil como um meridiano, isso é bastante forte, não é isso? E aquele cântico para violão e não sei mais o quê, né? Sobre Maria, que ela passou a cantar lá na Maria Antonieta de Alckmin, o último, é bom aquele poema. É um poema leve. Mas é um poema muito bem feito, divertido, etc. De maneira que o problema do Oswald de Andrade não é que ele seja um mau escritor, é que ele é um escritor superficial, coisa que o Vinícius não é, que nenhum deles é. Né? Ele nunca conseguiu se livrar da piada. Você viu, o Vinícius pega a piada, faz a piada quando ele dá na veneta, né? Mas, e também é capaz de ser seríssimo, né? Sempre com um tom assim de quem vai cair na piada aí a 10 segundos, mas ele consegue fazer de tudo, inclusive piada. Aliás, por isso mesmo, eu vou ler para vocês o último poema que eu conheci dele, agora descobriram outro, mas eu sei que o último poema que ele teria escrito foi quando saiu o meu livro Anulação e Altos Reparos, e ele me mandou lá de Florença esse soneto, o soneto do gato morto. Olha, é a última piada do Vinícius. Eu não sei se ele escreveu depois mais poesia, parece que descobriram novas coisas, etc. Mas ele, figure. Escreveu mais um soneto, depois um sonetilho depois disso, mas pronto, o livro de sonetos dele, nesse livro de sonetos dele, esse soneto do gato morto é o penúltimo, né, de 63, em Florença, é isso mesmo, novembro de Florença, 63, e o próximo é do Rio, 1965. Ele já estava aqui, eu já não estava mais. Bom. Não, ainda tem Ouro Preto em 67, que é o soneto de maio. Aliás, eu vou ler os três para vocês terem uma ideia como ele é capaz de todos os registros, não é? Os registros, os tons, etc. Ele toca em lá menor, em si bemol, em cuíca, em violino, no que seja. E em tudo aquilo ele faz, como o paulista nunca nem sonhou que isso possa acontecer. Sabe? É uma orquestra, enfim. E, sobretudo, aquela joie de vivre, né? Aquela nonchalance, estou nem aí para o problema, vamos lá, meu irmão. E aí, né? Sabe como é que é? São Paulo não é incapaz de dar uma Isabelita dos Patins. A Isabelita de Patins lá em Vila Arco-Íris, 1 milhão de pessoas na Paulista. Quer dizer, agora é questão de descobrir que pode andar de Paulista e de Patins e de Arco-Íris na Paulista. Ora, veja, né?
Isso aqui que eu saiba, no Rio de Janeiro, não é novidade nenhuma, não precisa de nenhuma libertação, nenhuma de gay liberação nenhuma, que todo mundo liberado pelo menos uns 40 anos que eu me lembro. Bom, mas olha aqui o soneto do Gato Morto, de 1963. Portanto, 26 anos depois desta piada sensacional, piada maravilhosa, né, que é o soneto da intimidade. O soneto do Gato Morto. E como ele tem razão, olha aqui. Um gato vivo é qualquer coisa linda. Nada existe com mais serenidade. Mesmo parado, ele caminha ainda as selvas sinuosas da saudade. De ter sido feroz, a sua vinda altas correntes de eletricidade rompem do ar as lâminas em cinza numa silenciosa tempestade. Por isso, ele está sempre a rir de cada um de nós, e ao morrer, perde o veludo, fica torpe, ao avesso, opaco, torto, acaba, é o antigato, porque nada parece mais, com o fim de tudo, que um gato morto. Mas não é verdade? Vocês já viram um gato morto? Alguém já viu? Pois não queira ver. Hã? Pois não queira ver. Quem não viu, não veja. É um negócio, pessoal. É um troço assim. Não, é terrível. É realmente nada parece mais com o fim do mundo, com o fim de tudo, do que um gato morto. Porque até ele leva 7 vidas para morrer, quando morre de vez mesmo, né, menino? É uma dessas mortes mais morridas impossível. E eles ficam, assim, parece um gato empalhado, parece um gato... Olha o susto, é um negócio. É melhor dar um beijo de Frankenstein do que você esbarrar com um gato desse. Pois é, ele se esconde, vai morrer lá no canto dele. Pois é. Agora, veja a técnica com que ele faz isso. O penúltimo, um dos últimos sonetos dele, ainda é um soneto muito bem feito, parnasianamente impecável, não é? Coisas proibidas de fazer, ele faz, com os temas mais banais do mundo, descreve o gato da melhor maneira e ainda te faz rir na última. Te faz rir com um nó na garganta, porque realmente nada parece mais com o fim de tudo que um gato morto. Quer dizer, não é uma coisa realmente, digamos, quá, não, mas é divertido e é meio sinistro também ao mesmo tempo, né? Quer dizer, ele sabe combinar os registros até o último momento. Agora, o soneto de maio, que é o ultimíssimo, esse sim, o último de maio de 67, ele escreve assim: suavemente maio se insinua por entre os véus de abril o mês cruel. Porque o Eliot começa como é que é? The Wastelands, and April is the cruelest month. Abril é o mês mais cruel, porque vem misturando lilacs to the enfim, vem prometendo que não entrega, enfim, começa tudo a nascer, mas enfim, é verdade. Escreveu a chegada da primavera e diz que abril é o mês mais cruel. Por alguma razão é mesmo. E ele dá várias metáforas para isso. Então, ele aqui, en passant, como homem culto que era, simplesmente coloca aqui o abril como mês mais cruel. Suavemente maio se insinua, por entre os véus de abril o mês cruel, e lava o ar de anil, alegra a rua, alumbra os astros e aproxima o céu. Até a lua, casta e branca lua, esquecido o pudor baixa o dossel, e em seu leito de plumas fica nua, a destilar seu luminoso mel. Raia a aurora tão tímida e tão frágil, que através do seu corpo transparente dir-se-ia poder ver o rosto carregado de inveja e de presságio dos irmãos Junho e Julho, friamente preparando as catástrofes de agosto. Parece uma brincadeira, e na verdade não deixa de ser, mas é a maneira, é a capacidade de fazer com que a brincadeira, uma capacidade extremamente inglesa, com que a brincadeira tenha foros de coisa séria. É verdade. Lá vem aquelas ventanias de agosto, que vocês, naturalmente, nessas alturas, já nem sabem mais o que é. Mas antigamente voava teto de coisa, voava, enfim, era um horror. Os ventos de agosto não era de brincar, não. Ninguém soltava pipa em agosto, nem pensar nisso. Quer dizer, aqui no Rio, particularmente, né? E claro, junho e julho, o mês de junho e julho, que eram estão carregados de inveja e de presságio, invejosos de maio, né? Porque não são tão límpidos, tão belos, nada disso. Invejosos de agosto também, porque não vai acontecer, ninguém vai prestar tanta atenção neles quanto em agosto. Quer dizer, esse tipo de coisa de raciocínio, né, extremamente, como é que eu vou dizer, sutil, e que só uma pessoa muito inteligente, que sabe brincar com as coisas sérias, é que pode fazer. Então, essa técnica que eu me referia,
além de ser uma técnica, a técnica do jambement, dos fonemas, do uso da cesura, como ninguém no seu manual teria feito no Brasil. Além disso, existe essa outra técnica, a técnica maior, digamos, não só de compor o verso, mas de compor a estratégia do poema, como ele compõe aquilo, o que ele quer alcançar com aquela série de poemas. Olha, para não deixar... eu estou falando já há quase meia hora. 45 minutos, aliás. Eu vou fazer como o professor Miguel Reale, que no discurso da academia outro dia, pediu-lhe desculpas para interromper e beber aos 93 anos de idade, beberam um pouco d'água e disse: antigamente eu fazia os discursos inteiros sem precisar beber água, mas eu devo estar ficando velho. Bom, o Manuel Bandeira, que eu trouxe aqui o Manuel, porque o Manuel foi o grande patrono do Vinícius, foi o sujeito que trouxe o Vinícius para a modernidade, tirou o Vinícius da influência de Schmitt e de Otávio de Faria, e daqueles católicos meio... Eu sou católico, mas aqueles eram católicos bolorentos, francófilos. Toda essa gente muito chegada a São Paulo e à França, sabe? Cuidado com eles. Essa turma assim que... são todos netos de Voltaire ou de Joana d'Arc, mas essas coisas chatas. O Manuel não fez mais sonetos. O Manuel entrou no figurino. Passou os anos 20 e os anos 30 sem fazer sonetos. Publicou livros fabulosos, maravilhosos e definitivos, A Libertinagem e antes o Ritmo Dissoluto, em 24, Libertinagem, em 1930, e A Estrela da Manhã, em 1936, em nenhum deles você tem um soneto. Agora, eu, aliás, vou verificar isso aqui. Pronto, estamos aqui no... publicou até poemas em francês, Chanson des Petits Esclaves, etc., mas soneto ele não publicou em nenhum desses poemas, desses 3 livros, que vão de 1919 a 1936. Portanto, ele estava ali, ó, entende? Quando ele publica isto aqui, bem, aí vem são livros maravilhosos, os grandes livros do modernismo brasileiro, sem dúvida. Sem esses livros que o Manuel escreveu nos anos 20 e 30, não teria havido o grande modernismo brasileiro e não teria havido Carlos Drummond de Andrade, sobretudo, que vem daí, não é isso? Mas Murilo teria havido sim, quer dizer, Vinícius. Porque Vinícius era a geração espontânea, era a coisa que vem e que percebia o que tinha que fazer. Olha, o próximo livro de Manuel, que ele publica em 42, em 40, quando ele está candidato à academia, quando ele foi eleito para a academia. Em 40, já 3 anos depois desse soneto do Vinícius, já abre com um soneto em alexandrino. Ouro branco, ouro preto, ouro podre de cada ribeirão trepidante de cada recosto, de montanha o metal rolou na cascalhada, para o Fausto deu rei, para a glória do imposto. Manuel jamais se atreveria a fazer isso se não tivesse lido A Mijada em Comum dos Animais, do Vinícius. Quer dizer, porque aí pronto, aí acabou, que não é mole mais, cada um escreve como quer e tá bem, você fica morando em São Paulo e eu fico fazendo literatura. Então... E assim ficou combinado. E aí vem o soneto italiano, aí vem o soneto inglês, o outro soneto inglês. Aí vem, o Manuel recobra o soneto que ele vai levar à perfeição. Né? Agora, mas só depois. Chega a fazer, inclusive paródias. Né? Soneto em louvor de Augusto Frederico Schmitt, que não é nada um soneto assim, etc. Imitando a maneira do Schmitt escrever. Né? Resultado, ele, Manuel, rei do soneto, refaz e repega isso de vez. O Jorge Lima virá a escrever sonetos, retomar sonetos, mas só em 45, 6, enfim, quase 10 anos depois, 10 anos depois do Vinícius ter quebrado o gelo. O Manuel quase imediatamente. O Drummond só virá a fazer seu primeiro soneto em 1947, veja.
Deixa eu ver quem mais faz isso. Aí lá pelas 10 anos depois do exemplo do Vinícius, os grandes começam a dizer, não, mas afinal de contas, o Manuel já tinha dado, né? Afinal o Manuel e o Vinícius faziam sonetos, bom, não, né? A tal história, vamos lá. Mas o Vinícius ainda foi extremamente criticado, porque ele fez não só isso, mas ele fez poemas, sonetos eróticos, sonetos extremamente românticos. Ele fez todo tipo de soneto, ele fez tudo o que ele quis, porque o Vinícius fazia o que ele queria, com o verso. Pena que ele não tem querido fazer mais. Mas é tal história. A gente diz assim, pois é, se o Vinícius tivesse bebido menos uísque, se o Vinícius tivesse namorado menos depois dos 600, se eu não tivesse... Bom, mas aí você está inventando o Vinícius na sua cabeça. O que foi, fez tudo muito bem, tudo o que ele quis fazer. Ele, em cada fase pela qual passou, cada coisa que ele quis fazer, ele acertou em cheio. E não é verdade que quando ele começou a fazer letras de música, em 1957, 56, essa coisa, ele publicou o livro Sonetos em 56 e começou a fazer as canções em 57. Não é verdade que ele deixou de fazer poesia. Mas, pelo contrário, ele continuou. Uma moça veio aqui até reclamar comigo do poema da Receita de Mulher, né, que realmente tem uma das raras momentos assim, pouco simpáticos do Vinícius, as feias que me desculpem, mas beleza é essencial. Meu amigo, você não bebeu uísque que chegue. Ele mesmo diria assim, mas composição embelezadora não tem feia, né? Então, eu me lembro até que depois o Rubem Braga dizendo para ele assim, ô Vinícius, isso é uma besteira. O Rubem me via bêbado, né? Sempre. Isso é uma besteira. Isso de feias, me desculpe. Porque um bom uísque, e você já não sabe mais qual é feio. Não é? Assim, feia mesmo hoje. Feia mesmo. É só a que come demais ou a que ninguém come. Aqui a primeira fica pesada demais. A primeira já vem com colchão, a segunda fica com aquela cara azeda. Eu me lembro assim, o Vinícius levou muitos pitos por causa desses dois versos, que realmente não são muito gentis, né? Não é coisa de carioca. Mas ele podia até pensar, mas não podia escrever aquilo. Então pronto, você veja, quer dizer, a maneira dele dizer, Vinícius não é um intelectual. Não, ele não levava, não foi você que disse, que ele não levava intelectual a sério. Começou com muito mental trip, sabe? Ele começou com muita viagem mental, começou com muito gosto de Tietê, ele já botava mais uma pedrinha no uísque e tudo, sabe? Ele já ficava pensando numa bobagemzinha qualquer e já não estava mais ouvindo. Ele desligava. O Manuel tinha uma coisa muito interessante, porque o Manuel era surdo, muito surdo, né? Então, ele tinha, surdo mesmo, não via nada. Então, ele tinha aqui nos óculos, ele tinha o aparelho de ouvir, aqui, né? Então, quando a conversa estava muito chata, o negócio começava a ficar muito assim, pesadão, ele limpava os óculos, assim. Sorria limpando os óculos. O Vinícius não tinha esse recurso, mas e era muito bem educado, uma pessoa gentil, que não ia mandar um sujeito calar a boca, não enche mais o saco, não fazia isso. O que ele fazia? Ele virava para um lado, outro, ficava assim, sabe? Aquele estado de cansaço que ele não conseguia ouvir papo furado, de intelectual. Isso era um negócio impossível. Papo furado, sobre tudo isso você podia, mas vir com teorias e coisas, isso aí não dava, não. E ele não gostava do negócio de Freud, Marx, tudo isso. Ele dizia, mas não tá certo, não tá? Tá bem, então tudo bem. Agora me explique não, tudo bem. Tá certo, é claro. Marx, Freud, tudo isso estava certo, ele aprovava e apoiava, mas não me explique não. Que, eu vou perder o entusiasmo. Ele não tinha entusiasmo nenhum. Ele queria era sossego, né? Que negócio todo. De maneira que técnica, sobretudo, o Vinícius teve de vida, sabe? Eu acho que se ele teve uma técnica excepcional no escrever, na coisa, ele teve, sobretudo, uma técnica fabulosa no se esgueirar entre as coisas sem nenhum autointeresse. Isso é que era a coisa mais interessante dele. O Vinícius tinha um desprendimento, assim, ele era o alfaiate da literatura brasileira da época, era assim, o menino mais mimado daquela coisa toda. E isso talvez, eu também fui um menino mimado, o que acontece que a gente
não se interessa muito pela gente. Todo mundo se interessa pela gente porque logo eu agora, né? Não está fazendo falta nesse clube, né? Eu não estou fazendo falta nesse clube. A pessoa fica tranquilo, não tem ego para afirmar. Quer dizer, está todo mundo, ó, que bonitinho, ó, que engraçadinho, ó, que não sei o quê. Pronto. Então você não precisa se elogiar. Num país de megalômanos, isso faz uma grande diferença. Você não ligar para você. Porque também todo mundo liga, entende? Você não precisa. Bom, e o Vinícius tinha essa grande vantagem. Ele era uma pessoa muito atenta a quem chegava a ele. Claro, o Manuel também era. A Dona Cília também, etc. Mas cada um à sua maneira. O Vinícius era um tipo de atenção à pessoa que estivesse ali, a situação que estivesse ali, desde que não fosse encher o saco dele com elucubrações, como ele dizia. Não, isso aí não. Quer dizer, ele queria sentir a realidade de alguma coisa acontecendo. Que a pessoa fosse real e que aquilo estivesse realmente acontecendo. Quer dizer, que pudesse ser interessante. Agora, em compensação, se interessar por qualquer coisa. Entende? Quer dizer, qualquer coisa, desde que fosse interessante, desde que você fosse interessante. Até assunto que você está contando nem precisava ser. Mas, se você tivesse ali toda, ou todo, porque não é verdade esse negócio de ele ser mulherengo, se jogar em cima das mulheres, não. Isso não é nada verdade, era o contrário. Ele era, enfim, fica difícil resistir às vezes. À medida que foi ficando cada vez mais maior celebridade, sempre aquele homem tão simpático, etc. Enfim, era muito difícil, né? E sobretudo depois, porque a grande paixão da vida dele foi a Tati, né? A Tatiana, e ele, depois que se separaram, ele realmente nunca se conformou, né, com aquilo. Passou muito tempo com dor de corno danado. E você sabe como o único resultado para dor de corno, né? O único remédio para dor de corno, a única aspirina para dor de corno, é como diz o espanhol, um clavo saca el otro. Um prego tira o outro. Tem que botar outra de precinha aqui, porque senão, né, eu vou ficar aqui. Bom, então talvez isso explique um pouco assim essa reputação injusta de que ele fosse um sedutor, um mulherengo. Não é nada disso. Ele era uma pessoa que gostava muito de gente. E claro, né? Por isso é que esse verso é um pouco realmente infeliz. As filhas que me desculpem. Eu nunca vi o Vinícius, e nunca soube que o Vinícius tivesse essa obsessão com beleza. Quer dizer, para ele toda mulher era pelo menos bonita. O Manuel tem um problema sensacional, que escreveu logo em seguida, quando o Vinícius já vinha falando nisso, como é que é? Meu Deus, como as mulheres são bonitas. Inútil dizer que é do vestido. Se eu pudesse... e como deve ser bom gostar de uma feia. Bem, as meninas feias em que eu vejo assim, uma menina batida e que não sai da cozinha, não é isso? Batida, humilhada e que não sai da cozinha. Mas o meu amor não tem bondade nenhuma. Oh, Cassiopeia, um negócio assim, né? O Manuel tem um poema assim, que evidentemente é um poema muito mais. E ele ficou chocadíssimo com essa coisa do Luiz. Mas como isso que é um negócio desse? Isso Bom, mas ninguém passava pito no visto mais de 5 minutos. É impressionante. Quando a Revolução botou ele na rua do Itamaraty, cassou a licença dele de não podia mais representar o Brasil, né, como diplomata, coisa dos militares. Né? Em 1968, eu encontrei com ele na casa de Gilda Cesarovi, em Paris, e disse, Vinícius, mas que pena, mestre, mas que pena, não é? Que coisa horrível, ficamos muito chocados, porque você não avisou a gente para a gente ver se fazia alguma coisa, né? Conseguimos impedir que fizesse o mesmo com o João Cabral, mas, assim, não, isso é merecido, não é castigo, não é castigo. Não, castigo, isso é merecido, não é castigo, não é castigo. Porque ele dizia que servia muito mal o Brasil, mentira, claro. Ele servia muito bem, porque ele representava extremamente bem, assim, todo o gênio brasileiro, todo mundo adorava ter o Vinícius em volta, mas ele não fazia o trabalho, não. O trabalho artístico, os negócios dele assim, só se desse na Avenida. Mas em compensação, trazia Marcel Carné para o Brasil, fazia mil coisas assim, ele fazia Orfeu da Conceição, Orfeu Negro, aquelas coisas todas. Não era nem um pouco um peso do orçamento nacional, não era assim, mas achava que, não, na verdade, ele já estava farto daquilo. E aí ele ia poder tocar violão tranquilo lá, né? E já estava com 55 anos, dizendo, o que você quer que eu faça essas alturas? Já, estou acabado. Agora, eu achava um outro detalhe engraçado. Eu achava o Vinícius muito estranho, porque eu era muito garoto nessa época, eu devia ter 10 anos, talvez 12, e, assim, 11, 12 anos. E quando ele voltou ao Brasil, em 1950, 51, 52, por aí. Eu sei que Graciliano Ramos e Jorge Lima ainda estavam vivos. Jorge Lima não veio a essa particular reunião,
mas o Graciliano veio. E na casa de tia Lúcia, e estava todo mundo lá, etc. E me chega esse homem, que era o Vinícius de Moraes, que eu já tinha visto e conhecido, mas muito, talvez uns 5 ou 6 anos antes, 7 anos de idade, era mais um cara ali. E ali só dava escritor, eu achava que quem não era escritor era leiteiro, ali só ia o leiteiro, o garçom e o escritor. Não? Então, e aquele, obviamente, não tinha. E aí me aparece esse homem, dentro da casa, né, dentro de casa, com uns óculos Ray-Ban. Vocês sabem o que é óculos Ray-Ban? Eram uns óculos verdes, assim, que depois o Costa e Silva iriam usar, né? Ele seria fotografado pela época que ele... E eu fiquei pasmo, porque o óculos Ray-Ban é para excesso de sol, né? De luz, era um negócio assim para quando... Né? Para praia, para isso tudo. Dentro de casa, você não conseguia ver nada. Como é que é aquilo, né? Bem, eu fiquei tão espantado com aquilo que pouco depois eu falei para o Manuel, o Vinícius esteve aqui com os óculos Ray-Ban, ele usa óculos Ray-Ban dentro de casa. Senão ele usa óculos Ray-Ban por todos os lados, porque ele é muito vaidoso e não quer admitir que está precisando de óculos de grau. Então ele diz que é só para o sol, mas na verdade são óculos de grau. É muito engraçado isso, né? Porque as vaidades do Vinícius eram dessa ordem. Quer dizer, era esconder que estava, enfim... Que idade ele tinha? 40? É normalmente a idade com que você começa a precisar usar óculos. E para ele devia ser que ele lia muito, né? Devia ser vista cansada também. Então ele não tinha como evitar aquilo. Em reunião de intelectuais ele tinha que ter óculos, tinha que ver as coisas, né? Então lá ia ele com óculos Ray-Ban. Quer dizer, essas coisas eu acho muito sweet, como diz o inglês, né? Eu acho um negócio assim, o tipo da vaidade que torna a pessoa ainda mais, digamos, parecida com a gente, né? Quer dizer, e criança, uma coisa criança, né? Quer dizer, ele era assim, e eu nunca vi pessoa mais sem maldade. Isso eu posso dizer, talvez não, sem maldade e com uma verve danada, né? Quer dizer, sem maldade, sem malícia. O Vinícius sem malícia nenhuma, era impressionante. Eu nunca vi, nunca ouvi dizer, e nunca me contaram que ele tivesse assim a menor restrição às pessoas, ou que fosse capaz de fazer uma piada a respeito de alguém, alguma coisa assim. Não fazia mesmo. E eu vi várias vezes os shows dele, os primeiros shows dos anos 150, porque foi a época que ele passou aqui, é claro, aí eu era adolescente, então era bom em esses lugares. E aqueles shows o show que ele fez com como é que é? Esse menino, o baiano, meu Deus do céu, do Se Morrer no Mar, Dorival Caymmi, e diziam que ele disputava as luzes da ribalta com o Dorival Caymmi, não sei o quê, que aquilo era vaidade. Mas não era vaidade. Se ele disputava, não sei porque eu não reparei nada disso, mas me disseram isso. Gente, mas não é disputar. Você já pensou um poeta? Isso é humildade. Um poeta do porte do Vinícius, um intelectual do porte do Vinícius, um homem com, enfim, o enfant gâté da melhor intelectualidade brasileira. Vai para uma boate cantar ao lado do melhor cantor popular do Brasil, que era o melhor compositor, que era o Caymmi. Olha, ele está emocionadíssimo. Ele não quer sumir a sombra do outro, porque ele acha que vai sumir. É verdade. O Vinícius achava que ali, né, ele mal cabia. Então ele fazia o possível para caber, para aparecer. Eu acho que era isso. Quer dizer, na mentalidade dele, no modo de ser dele, era aquilo. Sobretudo aquilo que fazia com que ele deu essa reputação de vaidoso. Porque as vaidades, isso como eu dei agora, o exemplo, eram vaidades infantis. E não era nunca uma vaidade que se exercesse às suas custas. Não era nunca uma coisa assim dele diminuir alguém para ficar melhor. Isso eu nunca vi. Isso, aliás, é impensável. Uma pessoa tão fina quanto ele. Tão fina e tão boa. Porque tem gente fina que não presta. Ele não era só uma pessoa muito fina, ele era uma pessoa muito, extremamente humana. Ele era atento, ele tinha antenas, assim, para tudo que se passava. Absolutamente tudo. O humor que nunca mais acabava, não é isso? Aquele humor eterno. E é verdade que no final ele bebeu demais, né? E bebeu demais, na verdade que ele não aceitava, era muito difícil para ele a questão da morte, do envelhecimento, da morte. A morte dos outros era pior ainda. Cada vez que alguém morria, a morte do Jaime Ovalle, ele ficou
muito mal também. De maneira, ele lidou mal com isso no final, ou lidou melhor que ele podia. Então, ele não foi até o final, digamos, a pessoa lúcida e integrada, etc., que o Manuel foi, que o João Cabral foi, o Dona Cecília, enfim, nenhum dos outros. Mas é que ele não morreu de nenhuma coisa dramática, ele não teve uma morte trágica, ele morreu aos poucos. Quer dizer, aquela juventude eterna, aqueles valores jovens, inclusive que ele encarnava, ele já carregava, já pesava. Ele não podia jogar aquilo fora, aquilo era ele não renovou aquilo, ele não se tornou, digamos, um pensador maduro. Não há uma versão madura de Vinícius de Moraes, há só aquela versão jovial até o final, e isso é muito difícil de carregar para a cova. Entende? É preciso haver um certo aumento, uma certa gravação da gravidade, da gravitas, não é? Como do peso, a pessoa vai ficando mais gorda, ninguém morre tão mal quanto nasceu, quer dizer, é preciso que haja isso também no espírito, que o espírito se alurdice, que ele se torne mais pesado. Isso é isso que se chama a versão madura, não é? Do poeta. Isso não aconteceu com o Vinícius. Ele envelheceu só fisicamente. E deve ter sido um problema muito sério. Eu não acompanhei esses anos, não o vi. Não lhe deve ter sido fácil. Porque ele não tinha a linguagem, o modo de exprimir isso. Ele continuou festivo, alegre, comunicativo, jovem, jovial, em todo caso, até o final. E é muito difícil a morte jovial. Pensem nisso, vocês são muito garotos, quando se disserem, não, o Vinícius... no final, o Vinícius não tinha mais graça nenhuma, era esse aqui. Não, peraí. O Vinícius estava lidando com um drama dos mais difíceis de viver, é de não ser um palhaço e não ser um homem maduro, não ser o poeta, o artista maduro. Continuar até o final só tendo um registro de humor, que era a jovialidade. Com isso é muito difícil caminhar para a UTI. Eu não sei se eu devia acabar num tom tão sombrio. Essa meditação sobre a morte. Porque às vezes quando eu fico assim, mas o Vinícius não fez isso, não fez aquilo, né? Fico reclamando das coisas que o Vinícius poderia ter feito, né? Como mandado os concretos passear. E ele debochava de tudo isso, mas debochava gentilmente, né? Assim, debochava gentilmente. Ele não fazia... Ele achava que tudo tinha seu lugar e que deixa para lá, sabe como é que é? Bom, enfim, não era um sujeito, ele não tinha tendência nenhuma para a polícia política. Realmente seria um péssimo delegado. Agora, então, às vezes eu reclamo um pouco de o Vinícius não participou, não deixou os concretos paulistas, aquela paulistada toda, montar a máquina de moeda, dos moedeiros falsos aí, vender gato por lé para o país, em vez de ter dado uns belos coices neles. Mas o Vinícius dava só o exemplo. Está aqui, nós podemos ler isso. Em 1937, ele debochou, aquela mijadinha, ele dando na cabeça de todos os paulistas, de toda a estética paulista, a USP toda. A mijamos em comum numa festa de espuma na cabeça da USP. Acabou aquilo. Eles nunca mais chatearam com aquele negócio. Vale até hoje isso, porque até hoje eles estão enchendo o saco. Até hoje. Dá-lhes outra mijada, Vinícius, dá outra mijada neles aqui agora. Pronto. A gente pode dizer assim, mas olha, o Vinícius já mijou na cabeça de vocês, você toma juízo, bicho, vai se catar. A gente pode mandar eles às favas, na base do que o Vinícius escreveu em 1937. Mas o Vinícius nunca mais se incomodou com o problema, já tinha resolvido o problema. Ele já tinha mostrado que aquilo era babaquice, e tinha mostrado muito bem. E está aqui, nós podemos repetir isso hoje, e dizer, o Nonduco é a mãe. Porque essa mania de paulista, ninguém manda em mim, que sou eu que mando aí. Porque isso que quer dizer Nonduco, né? Ninguém me conduz, eu sou o condutor. Mas sabe, na bandeira dele está escrito isso, né? Nonduco é a avó. Sabe do que é mais? Vocês vão pagando que a gente vai fazendo a arte. Vão vocês aí fazendo investimento que a gente paga aí para a gente fazer a arte do Brasil. Hã? Não quer dizer que não tenha lá, de vez em quando, alguma coisa que preste. Lígia Fagundes Telles é ótima escritora, não é isso? Lima Barreto? Lima Barreto, se não fosse paulista, seria ótimo, né? Nem o azedo, meu irmão. Deixa esse azedume paulista.
Ele está lá reclamando de tudo. Se ele fosse nascesse em Minas ou no Rio de Janeiro, você, Manuel, como é que é? O Memória do Sargento de Milícias. Quer dizer, falta a verve. Ninguém pintou uma cena mais tétrica, mais trágica, mais horrorosa, mais chocante do que Machado de Assis. E ele faz a gente rir o tempo todo. Ele não deixa de fazer um retrato impiedoso da maldade humana e da violência e da como é que é, e da violência da arbitrariedade que caracterizava o Brasil do seu tempo e ainda caracteriza. Sim, minha senhora. Como? Quem? Foi paulista um dia? Quando? Como? Ah, porque era preto. Bêbado. Isso é uma coisa muito estranha. Eu estava outro dia fazendo esse discurso lá na academia e tendo que ponderar isso. Claro que eu não ia dizer isso, mas enfim, eu disse uma coisa parecida. Eu disse a eles, olha, é extraordinário como havia o médico e o monstro ali na pele de Machado, né? Por exemplo, havia aquele escritor impiedoso, aquele escritor extraordinário, realmente, mas devastador, etc. E havia aquele que cuidava do futuro do escritor mediano, que fundou a Academia Brasileira de Letras, não para abrigar os gênios, porque, enfim, os gênios são os gênios, eles não precisam de nada, para abrigar o escritor mediano, para que ninguém ficasse ao relento. Não é? Agora, e isso talvez explique por que o caráter, o modo de ser do Lima Barreto fosse ser, nos primórdios da academia ao menos, um problema. Porque que tal que ele desse aquelas bebedeiras dele lá e começasse a reclamar? Mas é tudo, né, naquilo do Lima. Como? É tudo. Tem uma crônica velha que ele escreve quando vai haver uma noitada e vão todos pular o muro para assistir aquela atriz que vai chegar. Ah, sim. A Itália Fausta, né? Não, e todos pulam o muro. E ele não pula. Ele não vai depois para a brincadeira. E aí perguntam a ele, puxa, por que você não estava lá? Ele falou, porque vocês, moços, né, da escola politécnica, né, todos brancos, olhos azuis, se fossem pegos pulando o muro, vocês seriam apenas alfangaqueiros, né? Ah, Ladrão de galinha. Então, eu acho que o Lima tem uma coisa, e a gente lendo a história aquela vida e obra do doutor agora, ele foi preterido e tinha tudo para ir para a escola politécnica. Aqueles dramas pessoais, loucura, aquela coisa toda. Então, eu não sei. Porque Machado foi outra coisa. Quer dizer, grande, genial. Eu acho que a gente está aqui reunido hoje. Se acabou, eu estou te interrompendo? Não, Bom, a gente está reunido. queria mesmo que vocês falassem agora A gente comigo. está reunido aqui hoje, até exatamente por isso. Porque a academia considera o Vinícius, né, um poeta menor. Não, mas isso já não é mais o caso. Não, mas eu estou dizendo, porque as pessoas estudam o Vinícius. Quer dizer, a academia, perdoa-me, senhora, quer dizer, a nossa universidade. A academia não seja de universidade. Ah, bom, sim. Tá. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Isso é uma burrice. Mas, por exemplo, eles fizeram isso, os alunos fazem isso, porque também a academia quase não dá voz ao aluno. Ah. E quando o aluno vem para ouvir aquilo que ele está afim de ouvir, logo o G2. Né? Porque eles conhecem, eles trazem isso. E aí eu acho que a gente, não sei, quer dizer, eu acho você uma pessoa absolutamente apaixonada. Né? Quem é? Você. Eu? Ah, sim. Absolutamente apaixonada. Que é uma coisa rara. Eu não sei por quem, mas sou. Unidunité. Não é nesse sentido. Não, eu compreendo isso aí. Cheio de... Não, apaixonada pelas ideias. Não é? pelas coisas, Pelas ideias. Não é? Até porque vejo por Por esse país, pessoal, porque se eu não esse país ame-o ou mate-se, né? Antigamente era ame-o ou deixo, eu deixei. Agora volta aqui, apaixone-se ou mate-se. Porque, né, pô... a questão toda que você colocava, embora que o Vinícius não gostasse, eu ainda acho que Freud tem razão. O contrário do riso não é o sério, é o real. Como? O contrário do riso não é o sério, é o real. Ah. Né? Então, eu acho que as coisas elas têm o seu lado. Né? Então, por exemplo, a gente está aqui tentando afirmar Vinícius, porque Vinícius é negado realmente. Mas que absurdo, mas é só nesse país mesmo, né? Não, mas é verdade. Né? Só porque fez samba, porque não sei o quê, porque... Não é isso, é exatamente porque você vive
Ah, sim, claro. Eu escrevi esse livro para denunciar isso. Passei 40 livros, 40 anos escrevendo para denunciar o mundo como ideia. É isso mesmo. Arrive, gosto de Tietê. Mas isso é um dogmatismo. Isso é um dogmatismo. O que eu estou dizendo? Vou te dizer por quê. Eu não posso negar minha biografia. Eu fui aluna da Faculdade de Letras quando ela ficava na Chile, nos anos 70. Onde? Na Chile. Ah, na Chile, Rua Chile aqui. Claro. E o que nós mais desejávamos ter naquele momento era o Antônio Cândido. E vou te dizer por quê. Veja bem, você pode negar, você pode falar das influências. Agora, a coragem certa, não foi uma certa coragem, uma coragem certa do Antônio Cândido, não foi por acaso que toda a ditadura proibia os trabalhos dele, se tornou um ponto de referência. Quer dizer, então você veja, eu não tenho eu acho fantástico que você defenda ideias. Que eu defendo o quê? A ideias. Até porque eu sou primo do Cândido, conheço ele direitinho. Pois é. Ele também é sobrinho de tia Lúcia. Mas veja só quem tem o Antônio Cândido, entendeu? Eu acho legal, quem passou legal Só que eu não sou paulista, aliás, nem ele é mineiro também. Mas veja bem, o que o Rio de Janeiro fazia naquela época? O que o Rio de Janeiro fazia naquela época? A PUC, o que fazia naquela época? Ela fazia estruturalismo. Então, veja, Estruturalismo, exatamente, livro dos deuses, que foi aquela bela crônica do Drummond. Então, eu acho que a gente não, eu não sei, eu acho que essa visão idealizada do Rio, eu não tenho. Eu prefiro ser cidadã do mundo mesmo. Não é, pois é, eu não tenho nem essa preferência, isso é a minha cruz, eu sou cidadão do mundo, quer ou não, né? Pois é, mas então, mas- aí é que tá, veja só. A USP, veja bem, o Arrigudes tem um belo trabalho sobre bandeira, Professor Manuel, tem sim, humildade, paixão e morte. muito bonito. O Schwartz, ele tem um belo trabalho sobre Machado, a vencedora quadrada. Mas quer dizer, para provar que Machado só não é fundador do MST porque não teve tempo, né? Eu acho que a gente não pode cair no ritmo, a gente não deve, pelo menos eu penso assim. Eu acho que a gente acaba substituindo um dogmatismo por outro. Porque, veja, se você for discutir a questão, por exemplo, de Mário, Mário tem uma importância extraordinária no levantamento que ele faz na nossa etnografia, aquele Empalhador de Passarinhos, a obra do Mário. A Empalhador de Passarinhos é um grande livro. Porque é de leitura e de poesia, isso é diferente, Mas tem a questão claro. da generalização. Como? É o perigo da generalização. Porque quando você generaliza, Não. Ninguém generaliza a má qualidade de Mário de Andrade enquanto escritor ficcional, seja em poesia, seja em prosa. Ele é de uma infelicidade estilística. O Manuel diz isso, pelo amor de Deus. Ele é tão ruim que não dá para consertar. Agora, quando ele está pensando, porque ele era um homem muito inteligente, quando ele está escrevendo sobre outros poetas, quando ele se emociona realmente, aí evidentemente trata-se um espírito de primeira qualidade. E é preciso não esquecer que o Mário era um homem de extrema generosidade, e coitado, né? Imagina, era uma daquelas dos versos do Vinícius, as chatas que me desculpem, mas ser bom escritor é indispensável, né? Quer dizer, ele era muito chato. você faz o elenco, e aí a gente entra no gosto pessoal também. Porque você veja, no teu elenco você não botou Quintana, Não, Quintana é um ótimo poeta, no Arno 5 você não botou Quintana, não botou Emílio Moura. mas não posso, isso aí é o segundo time, isso é o primeiríssimo segundo time. Henriqueta Lisboa, o próprio Cassiano Ricardo, é claro que essa gente é boa. Eu acho que essa história de segundo time, isso pra mim me incomoda muito. Meu bem, mas... Eu acho que só quem vai dizer quem é primeiro time ou segundo time é um Deus chamado Cronos. Sem metaforia. Mas ele já se pronunciou. Ele já se pronunciou, todos esses nós estamos celebrando o centenário de Drummond. Todos os grandes estão mortos, são centenários. O último é o João, que hoje faria o quê? Ele estaria com o quê? Com 83 anos. Muito bem. O João estaria com 83 anos, ele era 7 anos mais moço que o Vinícius. Mas o João já é um grande poeta há muito tempo. Né? Os outros, Cardoso, e olha que graças a Deus há muitos. Emílio Moura e, sobretudo, Henriqueta Lisboa, não é isso? Lá nas Minas Gerais, tem certamente o Quintana, tem, meu Deus do céu, tem até suas Ilhas de Costa da Bahia, que você pode ir lá buscar. A nossa poesia, graças a Deus, é riquíssima. Agora, o grande poeta, o poeta maior, esses são pilares. Eles têm tudo, eles combinaram tudo. Está tudo ali. Você sabe o que me incomoda? Não é possível não fazer essa hierarquia. Não, tudo bem. O que me incomoda é o silêncio.
É o quê? O silêncio em torno dos outros. De quais seriam os outros? Não, não estou falando, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Eu acho que até a gente pode fazer um parâmetro quando você colocou aqui. O pessoa extraordinária. Ninguém fala em Flor Bela. Ah, eu falo. Não, eu estou te falando, isso acaba gerando um silêncio. E era desse silêncio que nós estamos falando aqui. Porque como são os grandes, são celebrados. E os outros são esquecidos. Não, olha, eu compreendo, eu participo disso aí, porque nós não podemos, nós temos uma poesia muito, muito rica, mas não é tanta assim. Quer dizer, nós temos que valorizar tudo, não podemos deixar assim de lado. Tudo que for bom tem que ser, é claro, né? Eu falei aqui, fiz restrições ao como é que é? Ao outro carioca aí, o Dante Milano, mas em relação a Vinícius e a Dona Cecília, quer dizer, por si só, é realmente um poeta de alto nível que nós precisamos valorizar, e valorizamos, é claro, né? Agora, certas comparações que são inevitáveis, né? Porque o primeiríssimo time que nós temos é um primeiro time de primeiro mundo, é um negócio assim. Agora, como Machado, nós só temos Graciliano, como no romancista, por exemplo, Graciliano e Guimarães Rosa. Só temos esses, né? Quer dizer, temos muito romance bom, mas esses são os três grandes romancistas. Então, em torno disso, tem toda uma galáxia, é claro, uma constelação, mas tem estrelas de primeira grandeza. Isso é certo. Elas tendem a ofuscar as outras. Nós não podemos deixar isso. Imagine se só as estrelas de primeira grandeza do Cruzeiro do Sul fossem, vamos tirar as de segunda e terceira, bom, já não era mais o Cruzeiro do Sul, não é isso? Você tem que ter a constelação toda, é óbvio. E temos que prestar atenção nisso e cultivar isso. Porque, por exemplo, uma coisa que seria interessante depois a gente abrir uma discussão, dentro dessa semana, é que Vinícius também tem uma, dentro dos sonetos, né, ele leu muito para. Oi, como leu? Pois é. É. Então é muito mais fácil você trabalhar, eu penso que é isso, quer dizer, quando você coloca assim, esses grandes, eu colocaria assim sempre no conceito. Como? Aqueles que têm um sentido universalizante. Né? Universalizante, poxa. Aí tá bom, eu concordo. Né? Mas aí você pode recuperar, né, ao trabalhar Camões, trabalhar Vinícius também. Ah, mas claro. Percebe? Você dá Camões, pronto. Mas eu acho que eu não compreendo isso que a senhora está me dizendo, que Vinícius é considerado isso ou menos aquilo. Isso, eu não entendo esse preconceito, porque o soneto dele é perfeito. Não, claro que não. A senhora está me contando isso. Eu fico muito triste. O Antônio Cândido recentemente escreveu um ensaio, que ele discutiu isso comigo no telefone, e depois escreveu e foi publicou na revista do PT. Ora, eu não sei que você vai ler a revista do PT, tu não vai ler aquele artigo do Cândido. Tinha que ter sido publicado numa coisa que circulasse mais. Em que ele diz que o Vinícius está de volta, enquanto poeta, não, e que foi largado para lá, não tanto porque escreveu as letras de música esplêndidas que fez, não, porque isso, afinal de contas, outros fizeram também, como os meus exemplos, Oden, né? Hoffmann e Stahl fizeram isso também. E daí? Não é isso não. É porque o poema foi concebido de outra maneira. A partir de um certo momento, queria-se o poema curto, o poema alá, Oswald de Andrade, o poema relâmpago, o poema 3 linhas, o poema metáfora, e que o poema que você tem que virar a página para continuar a ler, entende? O poema realmente, o poema de fôlego, isso passou a ser anátema. Aguentavam isso no Drummond, porque afinal o poeta maior, mas no Vinícius ninguém mais queria. Então agora o Vinícius está sendo relido direito, porque nós conseguimos ouvir, princípio ao fim, o poema dele menos feliz, o poema da juventude dele. Mas ele tem poemas longuíssimos, porque o sétimo dia da criação, porque hoje é sábado, porque hoje é sábado, porque hoje é sábado. Quer dizer, isto saiu de moda. Isso saiu de moda, e aí ela precisa estudar por que isso saiu de moda, por que isso foi empurrado para o canto, por causa dos estruturalismos, por causa da desconstrução, por causa da pauliceia desvalida, por causa do Arrive Gauche do Tietê. Foram eles que inventaram todos esses clichês lá embaixo, porque eles vivem de clichê, e o resto do Brasil não vive de clichê. Mas aí, eu não jogo a culpa nos dois. Em 22? Não jogo a culpa nessa. Não. Porque, veja bem, se você tem uma concepção que a revolução da arte não está na capacidade que a arte tem de inventar novas formas, mas matar o morto, isso já é Mas? de matar o morto, tudo bem. Eu acho que eles esperam aquilo. O problema foi o que eles fizeram com a semana de 22. As viúvas. As viúvas estão vendendo gato por lebre desde então. Aí sim, aí você vai ter a questão da banalização e tudo mais. Desculpa, ela está falando. Assim, que vocês falam
É, um escândalo. Mas semana de vezes é um acontecimento, enfim. Como? Olha, na escola, como era antigamente. Todos nós tínhamos que aprender na escola, o Jucapirama, o Diaba 4, pois sim que ele não sabia. Tinha que saber, ué, senão não passava de ano. Isso é um crime. É um crime. Isso é a importação a senhora aqui falou muito bem, a importação da Rive Gosto de Tietê. Ela veio de lá os desconstrucionismos, os estruturalismos, a teoria. Hoje em dia você tem receitas de bolo. Cadê o bolo? Imagine festa de criança, as receitas de bolo, as velhinhas em cima. Só para as velhinhas. É tudo teoria, ora, pô. Como? Com a dialética da colonização. Ah, não. Hoje em dia, infelizmente, você só tem razão. Infelizmente, a USP começou isso nos anos 30. Hoje em dia, a cabeça do povo está lá, mas os tentáculos estão por tudo quanto é lugar. Tanto nós tínhamos um índice na Faculdade de Letras e que Antônio Cândido, todo lá atrás, todos eram proibidos. É. Quer dizer, nós estamos numa situação muito mais delicada aqui no tempo. Então, é isso que eu coloco, entendeu? Eu acho que a gente é um país que está se construindo. Ah, é. Quer dizer, você não tem ainda uma definição do que é. Você pode saber que não é. Aliás, é um belo do paulista, não é? Que é o Paulo Henrique Salles Gomes. Ah, sim, o Paulinho. O que tem ali? Paulinho, que diz assim, não somos europeus, nem americanos do norte, mas destituídos de qualquer cultura original. A nossa consciência se debate na consciência rarefeita entre ser e não ser plural. Nada nos é estrangeiro, pois tudo é. Então eu acho que é nessa questão que a gente se coloca, quer dizer, nessa tentativa. Desculpa, mas acho que o problema é essa mentalidade, sabe? Então a gente fica pensando que é estrangeiro e a gente não vê o que está acontecendo aqui, sabe? A gente só vê que não é, entendeu? Mas olha, veja bem, eu posso não saber o que eu. Olha, veja bem, eu posso não saber o que eu quero. Mas se você sabe o que você não quer, você pode, de uma negativa, começar o processo de construção. Percebe? Quer dizer, porque tudo é dialético. Tudo é absolutamente dialético. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: não dá para você desconhecer o pensamento. Não, não dá. Claro, você tem que levar em consideração. Não dá para você. Não. Eu acho que nos falta, inclusive, é trabalhar com conceitos. É. A capacidade conceitual, que se isso não fosse, não tinha tirado filosofia. A gloriosa não tiraria filosofia do segundo grau. Só está repondo agora. Então, repare, eu acho que nós temos que ter exatamente essa noção do que nós somos e do que nós não somos. E isso é. Só tem índio, e do lado de cá só tem tubarão. Quer dizer, não tem vizinho. Tem um pouquinho de argentino lá do outro lado, que os gaúchos tomam conta, mas pronto, o Brasil não tem fronteiras, ele só pode se misturar com os outros pela cabeça, porque ele não é obrigado a conviver com ninguém. Ninguém vem aqui, você tem que ir lá para ver como é que é. Entende? Então você tem mesmo uma situação muito particular. O que não acontece com a Austrália, que é mais longe ainda que o Brasil, ou a Nova Zelândia, já ganharam 2 prêmios Nobel. Porque eles escrevem em inglês, e no momento que escreve bem já está em Londres no dia seguinte. Entende? Agora aqui a gente pode ter um Guimarães Rosa e a gente vai mandar para onde? Né? Para Belo Horizonte, na melhor das hipóteses. Né? Quer dizer, não tem onde receber lá, ninguém está esperando aquilo. Né? Agora, isso também, se isso é como é que é? Handicap, não é? Se isso é uma espécie de
desvantagem, por outro lado também, isso nos dá uma vantagem, quer dizer, não, há malas que vêm pelo trem também, por outro lado, a gente não precisa, não depende de tudo, não está dependendo de nada deles, tem uma liberdade muito maior, né? Desde que, pelo amor de Deus, vamos parar de importar essas porcarias da Rive Gauche de Tietê, esses Derrida Odesse aí, que não vão dar em coisa nenhuma, né? Os Deleuze e Derrida Odesse, pelo amor de Deus, né? Isso aí não, isso aí a gente faz melhor aqui, aí se não faz é porque não precisa, né? A Rolha de São Paulo, o Caderno Mamais. Claro. Porque quem consegue ser cidadão, Não tá nem. isso e faz um belo pirâmide. É claro. Que sempre foi a coisa brasileira. Haja vista Gilberto Freire, haja vista Vila Lobos. Não está nem aí para o problema. Agora, pois é, quem souber, enfim, quem. Como, filhinho? Talvez esse clero, critica, que tem essa diversidade, que a gente sempre foi postredinho contra isso, sabe? Eu acho que também é válido. Mesmo a gente criticando, a gente sempre teve que lutar contra essa povo que renascer. É impressionante. É impressionante. É inacreditável. Eu fico pasmo, porque a Paulicéia desvalida é realmente assim. Mas isso está tudo em São Paulo, hein? Atenção. Com a época do descobrimento, ela tem uma noção de contracultura É. fantástica. As coisas são absolutamente dialéticas. Você tem um Ronsard que escreve poema dizendo: deixa esse novo mundo que ele é maravilhoso, nós é que não prestamos. Não, é certo. O francês sempre que foi criador de caso, Mas veja bem, mas eles têm a noção de contracultura. Vai dar lá o iluminismo, vai dar lá a Revolução Francesa, a descoberta do Saint-Just lá, a felicidade é uma ideia nova na Europa. Bom, e nós não, nós temos o quê? Nós temos a noção do quinto império, não é? E o próprio Camões, coitado, ele só consegue ter lá a contracultura na figura do velho respeito. É. Porque ele vai à fé e o império dilatando, e vão mesmo, vão chegar e vão levar o pé de mão. Mas isso é complicado, mas é muito rico como história. A gente deve pegar, inclusive dentro dessas ou como uma espécie de extensão dessa semana de Vinícius, a gente pode estudar isso. Porque isso era um sucesso na Europa, mas o Vinícius nunca foi europeizado. Ele nunca levou nada daquilo a sério. Quer dizer, muito bem, uma maravilha, tudo isso, mas enfim, ele estava com a cabeça virada dele para o lugar certo. Não obstante, era uma esponja, ele pegava o que havia de melhor de lá. Entende? E a gente podia discutir esse aspecto aqui, eu não sei se for possível, marquem isso aí, se for possível para a semana que vem, para discutir particularmente esse aspecto, né? Essa peculiaridade, né? Os caminhos que isso abre, né? dentro do futuro contínuo do Brasil, desde que a gente pare com essa mania de valorizar porcarias, de ficar reciclando lixo tóxico que eles não querem ir lá, fica trazendo para cá. Lá vem os Robesbaum, lá vem os Derrida, lá vem os Deleuze, que ninguém quer lá, aquilo o nego já está por aqui com isso, e lá vai para o Brasil. Vai tudo para Paraty, fazer como... né? Antônio Neto. Aí. Mas esse pelo menos eu não li, vai ver que é melhorzinho. Agora, eu disse, isso tudo, olha, acredite, isso é uma moléstia paulista. Aliás, eu, num poema chamado Paulicéia Desvalida, que está no Sapos de ontem, eu fiz uma particular estrofe que diz assim: tristonha pizza de plástico entre o pedante e o granfino. Afinal, o teu destino é não dar Drummond, Brenan, Capitu, nem Severino. Até teu museu bombástico é esmola de nordestino, obra do Chateaubriand. Teu mesmo, de genuíno, apenas o Butantan. Claro que, como diz o Antônio Cândido, a melhor maneira de chamar a atenção para alguma coisa de excessivo é exagerá-lo. Bem, muito obrigado. Eu acho que agora, infelizmente, nós vamos ter que dar sossego. Mas aqui, vocês querendo dispor da próxima vez, semana que vem, eu virei depois da manhã com o Castelo, e se vocês puderem, quiserem marcar alguma coisa para a semana que vem, eu estaria aqui a partir de, provavelmente, quarta-feira. Eu estou voltando para São Paulo depois da manhã, mas depois eu volto na quarta, vou ter que estar aqui outra vez. Então, vamos ver se a gente discute isso aqui. Seria bom não deixar a peteca cair, viu? Isso seria ótimo. Podemos telefonar para ele. Como? Não, ele tem muito a dizer, claro. Até porque ele é muito estudioso. Ele com aquele jeitão dele, assim, de que não sabe nada. Ele é muito estudioso e bem profundo,
Ele que acaba de publicar um livro interessantíssimo, né? Esse último livro dele foi uma pena que não foi nem incluído no Jabuti. Muito bom, é o melhor livro dele. Que sempre foi bom, né? Mas agora está cada vez melhor. Tem um texto bom, Bilac, que é sensacional. Diga. Pode marcar, eu já disse, eu não. Eu até a feira do livro em Porto Alegre eu não tenho nada para fazer. Eu virei aqui com muito prazer, que é a minha cidade. Estou farto de ficar lá. Deixa eu ir ao banheiro. Se for banheiro, aí você fala com eles aí. Assim, vou marcar então para quinta-feira que vem. A outra semana. Ele vai estar aqui quinta para o José Castelo. Aí a gente marca.